A gente sempre dá as boas-vindas à casa aqui. A casa é um lar espiritual e a gente acolhe almas. E o nosso trabalho é cura espiritual que repercute no físico. Então hoje a gente sempre faz uma abertura de proteção, só que hoje também eu terei a tarefa da palestra. E hoje a palestra vai ser sobre os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Então, eu gostaria que informá-los que todos nós que estamos aqui somos obreiros do Senhor. Então, eu vou pedir para vocês se concentrarem, então, enquanto que eu faço a leitura aqui da abertura, e que mentalizem esse trabalho de proteção da casa. Que a energia de cada um fortalece o todo. Então, sentem-se confortavelmente, façam respirações profundas e tranquilizantes e focalize seus pensamentos no Mestre Jesus e no auxílio seu e do próximo. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para agradecer. Agradecer pela vida, pela nossa família, pelo alimento de cada dia, pela nossa casa, o nosso trabalho e por tudo aquilo que nos cerca e nos serve. Neste momento vamos pedir aos mentores dessa casa que possam se fazer presentes ao nosso lado, junto a nós. Ramatize o seu grupo, Dr. Bezerra de Menezes e todos os seres de luz que sempre se fazem presente, nos amparando e protegendo para os trabalhos que agora iniciamos. Que se fechem ao redor dessa casa correntes energéticas e magnéticas. Sobre esta casa, o sol de Cristo e a luz protetora da estrela de Aldebarã, a mão do Mestre Jesus e toda a proteção necessária para os trabalhos que virão a seguir. Então, agora a gente tem a tarefa da palestra, que a gente sempre escolhe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz algumas das inúmeras parábolas que o Mestre Jesus falou. Ele falou muitas, a gente às vezes nem sabe de quantas a gente tem notícia. Mas em algumas delas ele falava sempre de um mestre, de um rei, de um senhor, de um senhor de terras, e ele dava ordens e pedia coisas. Hoje, na palestra de hoje, que é a palestra da vinha, são os trabalhadores da vinha do Senhor. É um pai de família, que é a pessoa, é o personagem que comanda. E ele vai atrás dos trabalhadores para essa vinha. A vinha representa a vida, representa a nossa história, representa todo o trabalho que Jesus e Deus nos oferece. Porque a vinha representa todas as nossas encarnações, todas as nossas vidas. E nós somos os trabalhadores que estão presentes em todos os momentos. Nesta parábola, o Senhor, o pai de família, ele sai já de manhã cedo, de madrugada, para convocar os trabalhadores para ajudar a colheita da vindima.
aqui na nossa Serra Gaúcha também acontece isso, né? Então a gente tem a oportunidade de ter o conhecimento próximo disso, do que é colher. E esse trabalho é um trabalho árduo, pesado, e precisa ser constante. E eles precisam de muita gente para trabalhar. E quando a gente fala dos trabalhadores da primeira hora, são aqueles que vão trabalhar até o fim do dia. Só que a colheita era grande, o tempo era curto, e o senhor ele sai também depois de algum tempo, vai convocar outros trabalhadores, e assim se segue. Pelos escritos judaicos, eles chamam as horas diferentes. Eles chamam a primeira hora às 6 da manhã, que é logo que clareia, e a última hora é a hora que está escurecendo. E assim vai seguindo, a segunda hora, a terceira hora. E lá quando foi contratar o pessoal da primeira hora, o trabalhador ofereceu uma moeda, que era o denário, a moeda da época, onde era contratado normalmente para trabalhar um dia, quem vinha trabalhar um dia recebia um denário, isso era o padrão, e isso ele combinou com os primeiros. E depois, quando ele foi chamando os outros trabalhadores, ele disse assim: venham trabalhar na minha vinha que eu vou lhe pagar o justo. E todo mundo entendeu, né? Vamos pagar o justo. E assim ele foi chamando até a 11ª hora. Era quase no finalzinho do dia, mas ele ainda precisava de gente para trabalhar. Só que o que acontece? Quando tu vai chamar o pessoal para trabalhar na colheita da uva, ou vai trabalhar na vinha do Senhor, que é o trabalho com Jesus, a gente sempre escolhe os mais fortes primeiro, né? Aqueles que estão lá e os mais fortes. Vai escolher o forte que aguente o dia inteiro de trabalho. E no finalzinho sobram só, não é que sobraram, eram os únicos trabalhadores que estavam lá, daqui a pouco eram os mais fraquinhos. Mas eles permaneceram lá. E quando o Senhor sai para chamar os últimos, ele pergunta: vocês estão fazendo o que durante o dia? Eles dizem: a gente estava aqui esperando ser chamado. Mas vocês não estavam, por acaso, fazendo outras coisas? Vadiando, dormindo, descansando? Não, a gente estava aqui esperando ser chamado. Eu disse: então vocês vêm. É esses aí que eu quero. E ele chamou eles. Eles foram trabalhar. Daí, quando tinha terminado o serviço, já estava quase no fim, o senhor chamou o capataz dele lá e disse assim: agora então faz o pagamento para os trabalhadores. Só que eu quero que faça o seguinte: tu pague os últimos, aqueles da 11ª hora, tu pague eles primeiro. E assim tu vai descendo, vai pagar por último aqueles que chegaram primeiro. E assim foi feito. Só que quando o capataz começou a fazer o pagamento, ele pagou aqueles que tinham chegado lá no finalzinho, pagou um denário, que foi o que o senhor mandou fazer, pagar aquele um denário. E daí o pessoal que começou a trabalhar mais cedo pensou: opa, eu vou ganhar mais. Porque se eles chegaram por último, ele está pagando um denário, eu vou pagar mais. Hoje, e daí o que aconteceu? Ele foi pagando um denário para todo mundo. E quando chegou naqueles primeiros, os da primeira hora, ele também pagou um denário, uma moeda. Mas daí, hoje ia dar causa trabalhista, né? Eu acho que tem uns advogados aqui. Então, hoje talvez daria uma causa trabalhista. Mas é trabalho na vinha de Jesus. E ele combinou que ele ia pagar a mesma coisa para todo mundo. Pelo menos ele combinou com os primeiros que ele ia pagar um para eles. Só que daí, quando ele pagou esses primeiros, alguns reclamaram, murmuraram: pô, mas como é que é? A gente já está aqui desde manhã cedo
E a gente vai ganhar a mesma coisa que eles. E daí o Senhor disse, mas eu combinei com vocês que eu ia pagar 1 denário. É o justo. E eu vou pagar para os outros aquilo que eu achei justo também. E assim foi feito. E o que a gente entende, então, dessa parábola? Essa parábola, ela fala que quando a gente é chamado para trabalhar em qualquer coisa, a gente tem que se esforçar ao máximo e sempre estar disposto. Principalmente quando a gente vai trabalhar com aquela emoção e o sentimento de estar trabalhando junto a Jesus ou passando a palavra de Jesus. Mas não é somente passando a palavra ou ajudando numa casa espírita ou numa igreja que a gente vai ajudar. A gente vai ajudar em todo momento da nossa vida. Porque a gente não trabalha para Jesus em algum lugar ou para Deus. A gente trabalha em todo lugar, porque a vinha de Jesus é a vida. Então, a gente vai trabalhar com Ele em casa, na rua, brincando, na escola, no trabalho, na igreja, no centro espírita. A gente vai estar sempre cumprindo aquela tarefa. E uma das coisas que diz nessa parábola é que a gente não deve dizer assim, por que ele recebe mais do que eu? Reclamar para Deus que um irmão tem saúde, o outro não tem. Eu não posso reclamar que eu não tenho saúde, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho uma família. A gente está aqui para cumprir a nossa tarefa. Por quê? Porque assim como os trabalhadores foram sendo chamados de tempos em tempos, nós também tivemos nossos tempos e tempos passados, porque a vida ela é composta por várias encarnações e nelas a gente teve muitos merecimentos, pouca vontade também, a gente falou mal, a gente praguejou daqui a pouco. Então, hoje, se a gente tem essa questão de ser chamado, é que a gente teve um certo despertamento para procurar esse lado espiritual que a gente traz dentro da gente. Isso que são os trabalhadores que são chamados, quando eles têm algum despertamento que existe algo mais, que existe um ser superior, que existe alguma coisa além de mim, que não é só eu que preciso, que não é só eu que quero, que não é só eu que mando. Quando a gente tem essa questão da solidariedade, porque o que Jesus quer, mais quer, é a solidariedade. Então, quando a gente tem a compreensão de que a gente pode se doar para o próximo, na vinha, né, na vida espiritual diária, é que a gente vai receber a nossa recompensa depois. E não é que a gente vai receber 1 denário como todo mundo. A gente vai receber de acordo com a nossa tarefa, com o nosso desempenho. No capítulo anterior desse evangelho, tem uma parábola da figueira. Essa parábola é uma história assim, que Jesus e os discípulos estão caminhando na beira da estrada e tem uma figueira bonita, forte, grande lá, com folhas. E a figueira, e Jesus está com fome, olha de longe assim, diz, vamos comer um figo. Chega lá, não tem nada. Daí Jesus disse então, que seque. Se não dá frutos, que seque. E eles vão embora, continuam o caminho.
E quando dá a volta, eles passam lá. Não sei se foi no mesmo dia ou outro dia, alguns dias depois, tá a figueira lá sequinha. Não tem mais nada. E os discípulos disseram: Jesus, tu praguejou e a figueira secou. Ele disse: não, eu não praguejei. Eu só disse que ela não deu fruto. Ela tinha toda a possibilidade, toda a condição. Ela cresceu, ela brotou, ela tinha terra fértil, ela tinha água, ela tinha ar, tinha sol, tinha tudo. E não deu fruto. Então, quando a gente relaciona essa parábola com essa atual, dos trabalhadores, a gente pede também que a gente, mesmo que a gente não tenha aquela saúde plena, toda a condição, a gente pode fazer sempre alguma coisinha para alguém. Mesmo que seja um sorriso, uma palavrinha, a gente sempre tem algo para dar, algo de nós, algo de dentro de nós para dar. Então, é isso, porque na outra parábola também, porque Jesus falava muitas parábolas, ele fala do festim, ele convida o pessoal para a festa, e o pessoal tem que vir para a festa, mas tem que estar bem vestido, tem que estar bem bonito. Quando ele fala da vestimenta, naquela parábola, ele fala da alma da pessoa, porque Jesus é espiritualizado, né? Então ele enxerga a alma da pessoa. Ele quer falar que a alma da gente tem que estar limpa e pura. Então, para a gente ter a alma limpa e pura, a gente tem que dar frutos, a gente tem que pensar bem. Assim como eu pedi no início, para vocês pensarem, mentalizarem na proteção, a gente precisa fazer isso, porque a gente pensa positivo. Porque a nossa mente está junto com a mente de Deus. Deus é tudo. Hoje em dia, o pessoal chama Deus de várias coisas. O todo. O pessoal mais moderno fala do universo. Isso é Deus. Ele está presente e a gente está presente. E o nosso pensamento, ele tem uma matéria mais suave, mais sutil, e ela funciona, ela vai longe, ele vai longe esse pensamento. E para a gente entender como é que isso vai longe, assim, nesse universo, nessa mentalidade de Deus, a gente pode imaginar uma vela, a luz de uma vela. Se está tudo escuro, para onde aquela luz iluminar, aquilo é o campo que aquela vela atua. Ela irradia. Se eu posso estar muito longe, usar uma luneta, eu olho, tem uma vela, ali tem uma luz. Na escuridão, lá tem uma luz. Essa luz irradia. Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê uma estrela, ela está longe, 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 longe. Mas aquela luz dela irradia e chega a nós. Hoje eu vi que fizeram um telescópio, tiveram retorno das imagens de um telescópio novo. Ele consegue ver muito longe. E aquela luz chega até nós. E assim como essa luz chega até nós, o pensamento de Deus chega até nós. E a nossa luz, o nosso pensamento, ele vai longe. E ele vai longe e vai encontrar aquilo que a gente precisa. E aquilo vai voltar, porque vai encontrar a mente de Deus. Então, quando a gente está no trabalho, trabalhando na vinha de Jesus, do Senhor, a gente tem que pensar assim, que a gente está sempre trabalhando. Cada pensamento que a gente tem, ele flui e ajuda alguém. A gente também pode pensar mal. Isso também vai acontecer. Então, se a gente puder orar e vigiar, que é essa coisa de prestar atenção e cuidar o que a gente pensa, vai ajudar muito. Então, como nós somos os trabalhadores da última hora, nós temos que nos esforçar um pouquinho mais.
Porque, assim como na vinha, a colheita vai terminar, a gente também está num período em que a colheita vai terminar. Então, como a gente chegou mais tarde, a gente tem que aproveitar a oportunidade para fazer parte desse mundo que Jesus preparou, para a gente estar pronto para a próxima safra, para o próximo período de trabalho. Eu falo que o próximo, estou falando assim do próximo período de trabalho, porque fala-se muito de nova era, transição planetária, e é isso aí. A gente está se preparando para a nova vinha, porque vai ser feita a poda, vão se retirar os galhos que não vão produzir, e os que produzirem vão seguir. Então, eu gostaria que vocês respirassem novamente, mais calmamente, que a gente vai já fazer um encerramento. E com a mente conectada e direcionando para onde é que a gente mais precisa, para onde eu vou falando, vocês vão mentalizando. Neste momento, vamos fazer uma visita a nossos lares, aos lares dos nossos filhos e familiares, os nossos amigos, os locais onde trabalhamos. Todos esses locais a gente vai acompanhado daqueles seres de luz que aqui estão. Nosso mentor. Pai, permita que seja recolhido desses lugares tudo aquilo que atrapalha a nossa evolução e preencha esses lares com o teu amor. Solicitamos que a equipe médica que aqui se encontra localizem todos aqueles que têm seus nomes nas caixinhas dos encarnados e que eles possam receber um passe de limpeza e de energização. E os desencarnados, que possam ser atendidos de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. E que sejam encaminhados à morada do Pai. As águas, Pai, que foram trazidas aqui a esta casa, que elas possam receber o medicamento correto de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Aqueles que trouxeram alguma peça de roupa a esta casa, que elas possam receber um passe de limpeza e que seja retirado tudo aquilo que atrapalha a sua jornada aqui neste plano. Queremos rogar a Ti, Pai, a Mãe Maria, que proteja todas as crianças e toda a juventude deste nosso mundo. Pai nosso, espera um pouquinho, isso aí. Agora é o momento da oração que Jesus nos ensinou e Ele fez com os discípulos. E que Ele possa então estar presente aqui conosco, em pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Será. Então eu peço para todo mundo que tem o fichinha para passe, que agora a gente vai iniciar os passes, e em seguida, após os passes, a gente vai ter o atendimento pronto-socorro para aqueles que já têm agendado. Então a gente pede para quem for fazer o passe de corrente, a fichinha vermelha, para as pessoas que têm o pronto-socorro agendado, né, aguarde aqui na sala,
que depois a gente vai chamar pelo nome, tá ok? Muito obrigado, um bom passe para todos.